Que bom saber que sempre está alguém comigo. Quantos gostaram da chuva desses dias aí? Coisa boa, né? Glória a Deus pela nossa região. Agradecidos somos a todos vocês que vieram participar, pessoal aqui do projeto Mitatapeporã, também as células que se reúnem lá naquele lugar. Deus abençoe, tem algumas células lá que fazem parte. Essa noite também teve um grupo que virou a noite trabalhando aqui, tem umas modificações, alguns nem vão perceber, mas foram colocadas 4 caixas ali para melhor atender o som do pessoal de trás. Eu acho que está mais inteligível para vocês aí. Agradecer ao pessoal da parte técnica, do som, da mídia. E aqui também foram colocados outros grids, já preparando para uma mudança que vai acontecer. Vamos agradecer a Deus pela vida dessas pessoas aí que fizeram isso. Vamos acompanhar Daniel 3, se você quiser abrir a sua Bíblia lá em Daniel 3. Quero que você assista esse vídeo que narra essa cena. Nos tempos antigos, durante o reinado de Nabucodonosor, o Império Babilônico era a maior potência do mundo. Esse rei, conhecido por sua riqueza e poder, havia invadido Jerusalém, destruído o templo de Salomão e levado cativos muitos israelitas, entre eles, jovens nobres e de linhagem real. Esses prisioneiros eram escolhidos cuidadosamente para serem treinados na cultura e sabedoria babilônica com o objetivo de servir ao rei. Entre esses jovens estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Seus nomes hebraicos foram trocados por nomes babilônicos: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Apesar de estarem em uma terra estrangeira e cercados por uma cultura que adorava muitos deuses, esses jovens permaneceram fiéis ao Deus de Israel. Eles recusaram comida que havia sido consagrada a ídolos e se destacaram por sua sabedoria, disciplina e fidelidade, ganhando posições de honra no reino. O tempo passou e Nabucodonosor decidiu construir uma estátua gigantesca de ouro, com cerca de 27 metros de altura. Era um símbolo de sua arrogância e desejo de ser venerado como um deus. Ele decretou que, ao som de instrumentos musicais, todos os súditos do reino deveriam se prostrar diante da estátua e adorá-la. Aqueles que desobedecessem seriam lançados em uma fornalha de fogo ardente, uma execução certa e temível. Quando o som das trombetas e instrumentos ecoou, todos no reino se curvaram, exceto Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles sabiam que adorar a estátua era um ato de idolatria, proibido pelo Deus de Israel. A coragem deles não passou despercebida, e alguns denunciantes levaram a desobediência ao conhecimento de Nabucodonosor. O rei, enfurecido, convocou os jovens à sua presença. Na frente de todos, Nabucodonosor ofereceu-lhes uma segunda chance. Se ao ouvirem o som dos instrumentos vocês se curvarem, tudo estará bem. Mas, se não o fizerem, serão lançados imediatamente na fornalha de fogo ardente. E que Deus será capaz de livrá-los da minha mão. A resposta dos jovens foi uma demonstração de fé e coragem inigualáveis. Ó rei, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos lançados na fornalha, o Deus a quem servimos é capaz de nos livrar. Mas, mesmo que ele não nos livre, saiba que não serviremos a seus deuses nem adoraremos a imagem de ouro. Essas palavras inflamaram ainda mais a ira de Nabucodonosor. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o normal, tão quente que até os soldados que lançaram os jovens no fogo morreram devido ao calor intenso. Sadraque, Mesaque e Abed-nego foram amarrados e jogados na fornalha, e todos esperavam vê-los consumidos instantaneamente. Mas algo extraordinário aconteceu. Quando Nabucodonosor olhou para a fornalha, ele ficou estupefato. Não foram 3 homens que lançamos amarrados no fogo? Perguntou ele. Seus conselheiros confirmaram, mas o rei continuou. Eu vejo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, e nada lhes aconteceu. O quarto tem a aparência de um filho dos deuses. Deus havia enviado um anjo para protegê-los. No meio das chamas, os jovens estavam ilesos, e o poder divino era evidente. Nabucodonosor se aproximou da fornalha e chamou-os para fora. Quando Sadraque, Mesaque e Abed-nego saíram, toda a assembleia viu que não havia sequer cheiro de fumaça em suas roupas, nem um fio de cabelo havia sido queimado. Esse milagre transformou o coração do rei. Ele declarou: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou seu anjo e os livrou. Não há outro Deus que possa salvar dessa maneira. Ele emitiu um decreto proibindo qualquer pessoa em seu reino de blasfemar contra o Deus desses jovens. Pai, esta é a história contida ali em Daniel 3, e nós queremos hoje pensar sobre esse fato histórico
e com aplicações espirituais para a nossa vida. Por isso que o Senhor nos ajude e abra o nosso entendimento, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Último versículo de Daniel, capítulo 12, versículo 21, tem: e você, Daniel, continue firme até o fim. Esse versículo deu base a esta série que estamos iniciando, ou iniciamos a semana passada, a série Continue Firme até o Fim. Semana passada falamos que você deve continuar firme até o fim, sabendo se posicionar na Babilônia. Como você tem que se posicionar na Babilônia? Você precisa estar, mas não ser. Lembram disso? Falamos também que as coisas acontecem por acaso. Por que eles foram parar naquele lugar? Por que a história estava assim? Ou Deus está de forma soberana ocupando a história? Terceira coisa que vimos na semana passada é que você tem que florescer onde você está plantado. Tem muita gente que fica lambendo feridas do passado e não desfrutam do momento presente. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, ou melhor, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdenego souberam trabalhar isso. E o tempo, que são 10 dias de dieta, 3 anos que eles ficaram confinados na Universidade Real e 70 anos no cativeiro. Como você tem trabalhado o tempo e marcado as fases da sua vida? Pois bem, nós hoje vamos pular o capítulo 2. Nós vamos tratar o capítulo 2 junto com o capítulo 7, porque fala das profecias sobre reinos futuros, e nós vamos ver em breve o capítulo 2 e o capítulo 7 de Daniel. Mas para constar, no capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho. Ele chama os seus magos, os astrólogos, para interpretar o seu sonho. Na verdade, não só interpretar, ele queria que essas pessoas contassem o sonho que ele sonhou e interpretassem. E como ninguém se manifestou, ele ia mandar matar todos os magos do seu reino. Até que surgiu Daniel, um homem cujo Deus que servia lhe capacitava a ter visões e interpretação. Ele conta o sonho e também ele interpreta o sonho. E o sonho dele foi que ele viu uma grande estátua, uma estátua bonita, imensa, e ela tinha uma cabeça de ouro, e tinha os peitos e braços de prata, tinha a cintura, ventres e coxos de bronze, pernas de ferro e os pés de barro. E ele ficou intrigado com isso, muito perturbado. Mas eu queria apresentar o significado da estátua de Daniel. Tem um slide aí que mostra isso. Essa imagem, esse sonho de Nabucodonosor era interpretado por esses reinos que viriam. Então ele coloca a cabeça de ouro, o reino da Babilônia, o peito de prata, o império Medo-Persa, os quadris de bronze, a Grécia, o império grego, depois as pernas de ferro, o império romano, e pés de barro e ferro, a Roma dividida. Mas é interessante que no texto bíblico diz que uma pedra, quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, está no 2:34 de Daniel, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. E esta pedra que cai nos pés de barro é entendida como o reino de Jesus Cristo. Ok, esta é a ideia. E hoje a gente quer dar uma sequência no capítulo 3, pensando: continue firme até o fim, resistindo quando for provado. Diga para a pessoa: continue firme até o fim, resista quando você for provada. Nós vamos aprender que esses 3 amigos, e você sabe qual é o nome hebraico dos 3 amigos de Daniel? Ananias, Misael e Azarias. O nome babilônico: Sadraque, Mesaque e Abdenego. Qual o nome babilônico de Daniel? Beltesazar. Eles foram mudados, os nomes deles, para tentar enculturar neles a vida babilônica, a cultura babilônica. Quando penso em resistir quando for provado, a gente faz uma ponte com Tiago, que escreveu uma das cartas. Ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
E a perseverança deve ter ação completa para que você seja íntegro e irrepreensível, em nada deficiente. Então as provações que passamos, as tribulações em nossa fé, vão produzir algo especial, uma perseverança e uma maturidade espiritual. Conta-se que há 40 anos atrás, na Coreia do Norte, Kim Il-sung, ele mandou vários cristãos serem atropelados por tratores. Então foram milhares de crentes esmagados pelas rodas dos tratores na Coreia do Norte. Não porque não tinham fé, mas porque recusaram a renunciar à fé. Isto é coisa recente. Os restos mortais dessas pessoas que foram atropeladas pelos tratores lá na Coreia do Norte foram usados no calçamento de ruas nas cidades vizinhas. O resultado disto é que hoje existem mais de 200 mil crentes, descendentes desses mártires. A história mostra muito que os cristãos foram perseguidos e que prova. Jesus foi provado em Mateus 4, Satanás aproximou dele. Jesus, me adore só uma vez e eu vou te dar, transformar, fazer isso, tudo que o Senhor quiser, se o Senhor me adorar, eu vou dar tudo para o Senhor. Satanás disse que Jesus não precisa passar fome, necessidade alguma, porque é só transformar pedras em pães. Então, Satanás sempre aproximando de Jesus para o pegar. Em primeira carta de Pedro 4,12, nós encontramos Pedro dizendo assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Os estudiosos dizem que possivelmente Pedro estava se referindo aqui à fornalha, aqui dos amigos de Daniel. Então, que prova incrível esses três personagens passaram. O que se acredita é que o evento da fornalha, que envolveu Sadraque, Mesaque e Abdenego, aconteceu entre 18 a 20 anos depois da chegada deles da Babilônia. Então, como eles foram entre 14, uma idade de 14 e 18 anos, possivelmente agora, nesse evento, eles estão com 25 a 30 anos, quando eles experimentam essa prova. E eu quero olhar para o texto de Daniel 3, destacando três coisas. Primeira coisa é a maldade do coração humano, que é nítida aqui na vida de Nabucodonosor e das pessoas que o cercam. A segunda coisa que eu quero olhar aqui é que você sempre vai ser testado para negociar a sua fé. Quando você passar pelas provas, a tentativa é fazer você barganhar a sua fé. E a terceira coisa é esse quarto homem que está dentro da fornalha. Vamos pensar nessas três coisas. Em primeiro lugar, continue firme até o fim, resistindo quando for provado. Não seja inocente. O mundo é mau. Pode passar essa tela. Não seja inocente, o mundo é mau. Por que é que Nabucodonosor mandou construir essa estátua de 27 metros de altura por 3 de largura? Porque no capítulo 2, na visão que ele teve, no sonho que ele teve, a parte da cabeça aqui do ombro era de ouro. Então, talvez seduzido por essa ideia, e depois falando dos outros impérios, o Império Grego, o Império Romano, o Medo-Persa, ele então disse: eu vou fazer uma estátua todinho para mostrar que Babilônia, ela é senhor, autônoma de tudo. A estátua foi erguida num lugar chamado Dutra, que fica a 17 quilômetros da Babilônia, e a arqueologia comprovou que existe lá um vestígio de um lugar de base de 14 metros de largura, de quadrado, por 6 de altura, possivelmente onde tenha sido colocado essa estátua de ouro. A estátua não está mais lá, de ouro alguém levou, mas a base possível dessa estátua onde ela foi colocada existe na arqueologia. Nabucodonosor tinha uma proposta de afrontar a profecia proferida por Daniel, porque os eruditos confirmam que o Deus padroeiro de Nabucodonosor, Nabu, a estátua era relacionada a esse Deus pagão da Babilônia. Mas a ideia de que a vontade de Nabucodonosor era exaltar a si mesmo, mostra um pouco do coração que ele tem, e que, vou dizer a verdade, não é diferente do seu coração, do meu coração e do nosso coração.
A Bíblia não esconde essa inclinação do coração do homem para o mal. Lá em Gênesis, olha, logo no início, os primórdios de todas as coisas, Moisés já registrou: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ei, o seu coração não é bonzinho. Mas o profeta Jeremias, alguns anos depois, e o profeta Jeremias é o período antes de ir para o exílio, ele estava ali participando, ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então teu coração é mau, teu coração é desesperadamente corrupto, a Bíblia diz assim. E Jesus também confirma que esse problema do coração, além, é histórico, porque ele diz assim em Mateus 15:19, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfemas, corrupção, violência, guerra e tantas outras coisas surgem da onde? Do seu coração, do meu coração. Nabucodonosor, ele personifica esse coração mau. É um coração corrupto e cheio de pecados. E onde que a gente vê isso? Primeiro, ele é muito autoritário. Ele governa com uma mão de ferro e ele é truculento e maldoso. Ele manda matar todos os sábios do seu governo, porque não adivinharam o seu sonho. Que cara temperamental, impulsivo e emocionalmente instável. Ele manda jogar na fornalha quem não adora a estátua. E de repente ele pode pôr mais fogo nesse lugar, 7 vezes mais. Interessante que no versículo 4, 5 e 6 nós encontramos: o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do alto saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Que governo estranho, mas mostra o coração desse homem. Mas além disto, ele é soberbo, orgulhoso, arrogante e autossuficiente. Ele se gaba da grandeza da Babilônia. Nós somos os melhores, nós somos o máximo. E ele faz isso como se a conquista fosse só dele. Inclusive no capítulo 4, versículo 30, olha a exclamação que Nabucodonosor faz: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? E para quem leu o livro de Daniel, você vai perceber que Deus, por causa da arrogância dele, por causa de tudo isso que ele demonstra ser, vai levá-lo para o meio do reino animal. Isso está registrado. Ele mantém uma estrutura de governo pesada, uma máquina administrativa inchada, que esbanja poder, glória, riqueza e ostentação. Há uma arrogância espiritual, há uma autoglorificação, um orgulho que leva Deus a julgá-lo. E ele perde o juízo e vive como animal por 7 tempos, conforme será declarado no texto bíblico. Mas esta maldade não está alojada só no coração de Nabucodonosor, mas está também nas pessoas que o cercam. No capítulo 3, versículo 8, o que diz: ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Há uns homens judeus que o Senhor constituiu sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti e dos seus deuses, e não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Meu amigo, não seja inocente, o mundo é mau. Tem gente, dedo duro. Tem gente que fica de olho em você para tentar enxergar algo, para acusar você. E eram esses caldeus que estavam cercando o Sadraque, Mesaque e Abdenego. Sempre tem os dedos duros, gente que torce para você cair, gente que faz tudo para te derrubar, gente que quer ver o oco da outra pessoa. Esta palavra, ver o oco, é uma gíria que quer ver a pessoa virada do avesso, ou chegado no fundo do poço, onde não sobra nada, só o oco. Assim era. Tinha gente assim na época de Daniel e de seus amigos, esses caldeus acusadores, gente que fica procurando coisa para te incriminar, os próprios colegas de trabalho. Mas tinha gente assim na época de Davi. Não sei se você lembra da história de Davi. Teve um cara muito infeliz que detonou a vida de Davi, chamado Doeg. Ele era um espia que estava junto com os sacerdotes, e ele dedurou Davi para Saul. E por conta disso, os sacerdotes morreram por causa
desta deduragem de Doeg. Teve gente sim na época de Neemias, porque ninguém suporta Sambalá e Tobias, que eram gente que ficava ali recalcitrando e sempre procurando alguma coisa para desestimular, para destruir a fé. Então os caldeus tinham gente dentro duro, Doeg era dedo duro, Sambalá e Tobias era dedo duro. E na própria vida de Jesus, ele teve Judas, ele teve os escribas e os fariseus que ficavam ali recalcitrando, procurando alguma coisa para encontrar e denegrir e denunciar e incriminar Jesus. Foi assim na vida de Paulo, a ponto dele escrever uma carta dizendo assim que Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. Então, meu amigo, você não é diferente, o mundo é mau. O coração é mau e você está cercado de gente ruim que vai tentar denunciar você, que vai tentar incriminar você. Sempre houve e sempre haverá gente assim na história, no governo, no trabalho, nas instituições, na igreja, nas famílias. Gente que é má e são conduzidas assim. Não seja inocente, o mundo é mau. Mas a segunda lição no capítulo de Daniel 3 que eu vejo é: continue firme até o fim, resistindo quando for provado. Não negocie a sua fé, porque a tentativa que foi feita contra Sadraque, Mesaque e Abednego, tanto desses caldeus que os acusaram, e também do rei Nabucodonosor, é de, cara, larga a mão disso, vocês vão ser mortos, vocês vão ser jogados na fornalha. Se vocês se prostrarem diante da estátua, está tudo resolvido, está tudo kit, está tudo acertado, e vocês continuam a vida. Interessante que toda a liderança da Babilônia fora convocada para adorar. Era como que se fosse uma religião estatal. E parece que isso aqui se programa nos países comunistas, porque parece que a religião é algo estatal. Então, você sabe que nos países comunistas, as igrejas, elas têm que ter autorização, e você tem que tomar muito cuidado, a coisa é complicada. Na Babilônia, já há muito tempo atrás, no ano 605, nós estamos falando antes de Cristo, já era assim. E no versículo 2 diz assim, que ele mandou juntar os sátrapas, governadores do império, os prefeitos, comandantes militares, os governadores, líderes das províncias menores, os juízes, conselheiros especiais do imperador, podemos pensar aqui como senadores, os tesoureiros, evidentemente eram aqueles que administravam as finanças do império. Também tínhamos os magistrados, os responsáveis por executar as leis do império, os juízes do Supremo Tribunal do império e de comarcas locais nas províncias, os conselheiros, representantes do Estado e, por fim, o título de oficiais das províncias. Carrega a ideia de autoridade executiva e legal. Toda essa galera junto neste lugar, nesse pátio, de frente com essa estátua, e Nabucodonosor num palco possivelmente maior, olhando tudo isso que ia acontecer com esse toque de orquestra, de música. E dentre eles estavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas onde está Daniel? Os estudiosos dizem que possivelmente ele estava na tribuna junto com Nabucodonosor, mas há uma possibilidade que alguns pensam que ele estava em missão junto com outros oficiais do rei em algum outro lugar. O arauto conclama: qualquer que não prostrar e não adorar será instantaneamente lançado na fornalha de fogo ardente. Não é opcional, não tem escolha. O que é que Ananias, Misael e Azarias aprenderam na infância? Deuteronômio 5, Êxodo 20. Êxodo 20, versículo 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. E agora, a vida inteira mamãe e papai falaram para mim que eu não tenho que me curvar diante de nenhum outro Deus. E agora eu estou aqui, fui deportado da minha terra e sou coagido a me curvar diante de um Deus babilônico, de Nabu. Você imagina que esse conflito dentro do coração desses três moços, eles foram coagidos a irem contra os princípios que acreditavam. Esse sistema não mudou. E agora Sadraque, Mesaque e Abednego, eles poderiam arrumar justificativas ou apresentar alguma desculpa. Todo mundo está se prostrando, por que vamos ser diferentes? Vamos ser mais úteis como oficiais do serviço, a serviço do rei, ou como cinzas na fornalha? São perguntas que talvez viessem na cabeça desses jovens. A gente não precisa ser muito fanático com nossas convicções. Por que vamos provocar um escândalo aqui nos ajoelhando?
Parece aquelas coisinhas que a gente vive no dia a dia, como a fé cristã no mundo moderno, que é também chamado de Babilônia. Nós temos que construir pontes com os idólatras. Então Deus nos colocou aqui na Babilônia para fazer ponte. Então Ele não irá se importar se nos prostrarmos rapidamente, afinal nós dobramos os joelhos, mas não o coração. Talvez seriam perguntas que Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam fazendo dentro do seu coração. Por isso, meu amigo, a fidelidade a Deus muitas vezes vai te colocar em confronto com o sistema. E aí você vai ter que decidir se você vai obedecer os seus princípios e valores que você assimilou na sua história e a sua fé em Cristo Jesus, ou simplesmente você vai dar as costas e entrar pela maioria. Sabe, muitos abrem mão de princípios para ficar bem com as pessoas e com o grupo. Muitos abrem mão de princípios para manterem a posição social. Se eu não fizer isso, se eu não me curvar, vou perder o cargo. Isso é comum nas mentiras que às vezes você é coagido a fazer no seu ambiente de trabalho. Fala que eu não estou aqui, e ele está. Como você reage? Como Sadraque, Mesaque e Abdenego reagiriam? Muitos tentam justificar as suas decisões equivocadas. Tem pessoas que têm um preço, que vende e que negociam a fé. Balaão, que é um profeta das Escrituras, ele, pela sua cobiça e ganância, vendeu. Nós encontramos Geazi, que era um servo do profeta Eliseu, que vendeu, que negociou a sua fé por conta de roupas, de princípios. Nós temos Simão, o mago citado no livro de Atos, que queria comprar o poder de Deus. E quantos na modernidade não estão aí tentando negociar a fé? São os mercantilistas da fé. Mas Sadraque, Mesaque e Abdenego não. Eles não se curvaram diante da estátua, custando a vida. A fé genuína não busca brechas. A fé genuína faz o que sabe ser o correto. Ela não negocia valores para sobreviver. O rei, o imperador Nabucodonosor, chama esses três: vem cá, vocês estão cientes do que vai acontecer com vocês? Vocês têm a última chance, e isto foi confrontado. Na verdade, o Nabucodonosor chama-os para uma segunda oportunidade. Olha, foi dito isso pelos caldeus, trouxeram vocês não se curvaram. É isso mesmo que vocês querem fazer? Ele os confronta. Pois bem, não querem pensar sobre o assunto, rever a posição, rever a postura, vocês estão correndo um risco de vida. Conta-se que Martinho Lutero, quando foi convidado a renunciar à sua fé, ele pediu uma noite para orar. Esses aqui já estavam tão cientes, falou: não, estamos cientes do que a gente quer. E graças a Deus também Martinho Lutero, naquela noite que orou, ele continuou mantendo a sua fé. E hoje nós temos a Reforma Protestante graças à ação histórica desse homem. Esses três rapazes nem oram sobre o assunto, eles já estão preparados, convictos que querem. Convicção é contrário de conveniência. Convicção é contrário de conveniência. A gente pauta às vezes a vida pela conveniência e não pela convicção. Uma convicção corajosamente afirmada. E aí Daniel 3,15, veja o que diz: agora pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Olha essa expressão do versículo 18. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem do ouro que levantaste. Se não. Meu amigo, o que encontramos no verso 18 era suficiente para eles, Deus falar: chega, vocês já passaram no teste.
Deus poderia ter apagado o fogo na fornalha naquela hora, emperrado os instrumentos da orquestra, derrubado a estátua com forte vento, mas não foi assim. Deus deixou os 3 hebreus serem acusados falsamente, alvos da ira de um rei furioso, amarrados, conduzidos rampa acima e serem lançados numa fornalha 7 vezes mais aquecidas do que o normal, esperando que a qualquer momento pegariam fogo. Mas senão, essa é uma expressão muito linda da Bíblia, senão, eles sabiam que Deus podia livrá-los, mas eles não condicionaram a obediência deles ao livramento de Deus. Tem uma canção nova, e a gente passou por isso, sempre quando falo sobre esse assunto, eu lembro da Neia e do seu câncer na tireoide. E naquela época tinha que fazer o procedimento, tirar, fazer a cirurgia, fazer o tratamento de odoterapia. E a canção que marcou o nosso coração, qual era? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, continua sendo Deus. Se não. Mesmo que Deus não fizesse nada, eles ainda continuariam sendo fiéis. A fé verdadeira não exige garantias de Deus. Ela se firma no caráter de Deus e não no resultado. Sabe, há muitos anos atrás eu mesmo fui confrontado com um pastor que pregou sobre Jó e a aposta que Satanás fez com Deus. Eu duvido, Deus, se o Senhor tirar tudo que o Senhor deu para Jó, ele continua servindo. Eu duvido. Se o Senhor colocar ele no poste, ele vai continuar sendo fiel. E Satanás provocou Deus, e Deus disse, pode fazer. E ele tirou tudo. E Jó continuou servindo a Deus. E eu me recordo do pastor Ricardo Barbosa, num congresso de pastores, ele contrastou a espiritualidade cristã e a espiritualidade demoníaca. E nunca mais me esqueci. A espiritualidade demoníaca é do toma lá da cá. Eu vou dar o dízimo e Deus vai me retribuir. Eu vou ser próspero porque eu vou dar o dízimo. Eu vou fazer boas ações e Deus vai me compensar. Você sempre pensa numa lei de troca. Essa é uma espiritualidade demoníaca. A espiritualidade cristã, você serve a Deus não por que Ele faz, por aquilo que Ele faz, mas por quem Ele simplesmente é. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram provados nisso e passaram no teste. Porque se Deus livrar, amém, Deus seja louvado. Se Ele não livrar, Deus seja louvado. Jó foi provado, Satanás apostou com Deus. Daniel foi confrontado na sua devoção, porque ele tinha 3 dias, 3 vezes por dia ele se ajoelhava para orar e ele foi acusado. Pedro foi provado. Em algum momento da sua fé você será testado e você terá que se posicionar em abrir mão ou permanecer fiel aos princípios e convicções da sua fé. E por último, não se esqueça, Ele está contigo. Eles não escaparam da fornalha, mas foram salvos na fornalha. Pela história e com a ajuda da arqueologia, sabemos que foi uma fornalha de fundição e eles puderam contemplar. Aqui é importante que você saiba, e eu até gostaria que fosse diferente, o Senhor não elimina as provações. Às vezes Ele até permite que fique 5 vezes mais quente. Mas há várias promessas. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Mas vai passar pelas águas, pelos rios, pelo fogo. A presença do 4º homem, versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Quem seria o 4º homem? 3 possibilidades: um anjo. Segunda possibilidade, uma teofania, uma manifestação do Deus Criador. Terceiro, uma cristofania, possivelmente Jesus está ali com essas pessoas antes da encarnação do próprio Senhor Jesus Cristo. O que representa é que Cristo, ou que o Senhor, sempre está conosco no meio da prova. A fornalha representa as suas provas, as suas tribulações, as suas lutas, os seus desafios, a sua dor. Mas o 4º homem representa a presença do Senhor nos momentos difíceis. Salmo 23, Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Mas vai passar pelo vale.
Jeremias diz: da mais profunda cova te clamei, e de mim te aproximastes, mas estava na cova. Jesus, em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. 1 de Pedro 5:6 e 7, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem é o quarto homem? É a presença do Senhor sempre na sua prova, na sua luta. E Deus conhece o que você está passando. Nem sempre Deus nos livra da fornalha, mas na fornalha. Nem sempre Deus nos livra dos problemas, mas nos problemas. Nem sempre Deus nos livra da prisão, mas nos sustenta na prisão. Nem sempre Deus nos livra da morte, mas nos sustenta na enfermidade e na morte. Esta é a promessa do Senhor. E quando isso acontece, Deus é glorificado aqui. Nabucodonosor exaltou a Deus. E ele glorificou o Senhor. Não há outro Deus que possa livrar como este. Quem falou isso? Nabucodonosor. Ele reconhece a glória de Deus e muda o decreto do império. Então, uma fé inegociável pode transformar ambientes, líderes e culturas. Uma fé firme transforma fornalha em testemunho e escola divina. E pela fidelidade sua, Deus vai honrar. Porque aí, Sadraque, Mesaque e Abdenego foram abençoados por Deus através de Nabucodonosor, que fê-los prosperar. Pensa comigo. Continue firme até o fim, resistindo quando for provado. Não seja inocente. O mundo é mau, o sistema é podre, o teu coração é ruim. E tem caldeus ao nosso redor que está buscando uma coisinha para dedurar você. Assim é na história. Segundo, não negocie a sua fé, se apegue bem aos princípios que foram passados ao seu coração. Terceiro, Deus é fiel e sempre estará com você, o quarto homem. Quero convidá-lo a se colocar em pé. Nós vamos cantar esta canção que fala do Deus de Abraão e ele, Deus que é fiel a você. E pode ser que você esteja aqui e com alguma angústia no seu coração, você está sendo confrontado, coagido a abrir mão da sua convicção por conta de um bem-estar, por conta de alguma coisa, mas não negocie a sua fé. Esta canção fala que Deus é fiel a você. E hoje, Jesus, que enfrentou todo tipo de injustiça, Ele é capaz de entender a tua dor e Ele está aqui para caminhar contigo. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Eu possa entender se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te Louvarei. Fiel tu és, Senhor, a Pai, nós estamos aqui com os teus filhos, que olhando para essa cena bíblica, são confrontados a olhar para a projeção espiritual de uma forma diferente. E o pedido do meu coração é: se tem alguém aqui que está passando por provas, por fornalhas, por qualquer tipo de aflição, de intempérie, que nesta hora
eles jamais abram mão dos princípios e das convicções. E a despeito de qualquer coisa, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se não fizer, o Senhor continua sendo Deus na história deste homem, desta mulher que aqui está. O desejo é que o Senhor firme as convicções do coração de cada um de nós. Mas nós queremos aqui declarar a alegria de passar nas lutas, nas privações e provações, nunca sozinhos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está conosco. Que cada um sinta a tua presença. O Senhor não vai nos livrar das provações, mas o Senhor vai nos livrar nas provações. Que todos que aqui estão experimentem esta promessa e reconheçam a tua fidelidade, reconheçam a tua soberania. Obrigado pela história desses homens que nos inspira, em nome do Senhor Jesus. Amém.